Um VW Gol de cor cinza com placas de Araranguá, Santa Catarina, foi roubado na rua Daniel Antônio Brito, em Matão, na noite deste sábado. As vítimas acionaram a polícia militar, que passou a placa do veículo pela rede de rádio. Enquanto uma viatura prestava o apoio às vítimas do roubo, outra viatura encontrou o veículo fugindo em alta velocidade pelo bairro Portal Terra das Saudades, pela Avenida Nestor Gardini. Ao tentar efetuar a abordagem, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo. Houve uma intensa troca de tiros e um dos bandidos foi atingido pelos disparos e o outro fugiu para uma mata e acabou preso. Uma viatura do SAMU foi acionada para prestar socorro ao criminoso atingido, mas o médico não teve tempo de socorrer o bandido, que morreu no local. Segundo informações, moradores do bairro investiram contra os policiais e houve um grande tumulto. Diversas viaturas da Força Tática foram acionadas para o local e foi usado métodos de controle de distúrbios civis com bombas de gás. O local foi mantido isolado para o trabalho da perícia. Alguns moradores do bairro onde os acusados moravam se revoltaram contra os policiais, causando tumulto, sendo necessário reforço policial. Durante a madrugada, policiais foram novamente acionados para diferentes pontos da cidade, depois que 4 ônibus usados no transporte de trabalhadores rurais foram incendiados. Garrafas PET e pedras usadas para quebrar o vidro dos veículos e provocar o incêndio foram apreendidas. Ainda não há informações sobre os autores do incêndio. Mais de 8 viaturas do BAEP e policiais militares reforçaram a segurança na cidade de Matão durante o dia de domingo. Agora a realidade, né, o começo da coisa foi exatamente essa, né? Os 2 elementos assaltaram um morador, levaram o seu carro e a polícia recebeu o comunicado e deu de topo com os fugitivos que estavam com o carro levado em assalto. E os meninos que estavam no carro levado em assalto acabaram recebendo os policiais a tiros. Pelo menos isso é o registro que está na ocorrência, né? E a polícia, claro, recebida a tiro, acabou reagindo. Matou um deles, o outro fugiu e depois foi capturado. Agora, qual que teria sido o motivo da reação popular contrária à polícia, né? Por quê? Esses que se rebelaram achavam que os assaltantes eram inocentes, que o assalto não aconteceu, que tudo isso foi criado, foi um alarme falso. Enfim, quem é a vítima do assalto? A vítima apareceu do assalto, a vítima poderia conversar com a gente, como é que ele foi assaltado pelos 2 elementos? Em Boioli, esses detalhes você tem na história ou não? Madalena, a placa do veículo é de Araranguá, né, Santa Catarina. Então, o contato dessa vítima nós não temos. Na verdade, nós não temos o contato da vítima do Gol, né? Ela prestou esclarecimentos, disse que no boletim de ocorrência tinha sido de forma violenta, o pessoal parou, arrancou do veículo, levaram o veículo embora. Só que a gente não tem mais informações quanto à identidade dela, telefone, para a gente poder entrar em contato. É isso aí, né? Porque nós gostaríamos de saber que atitude, né? Como que foi realizado o assalto, certamente qual que foi a proporção da ameaça para que os assaltantes saíssem com o carro em alta velocidade. A polícia foi avisada imediatamente e deu de topo com os elementos que tinham praticado o assalto. Entrou em conflito, os elementos teriam agido a tiros, um deles morreu na hora e o outro foragido foi preso pela polícia. Então aí os moradores do bairro onde mora o assaltante morto acabaram reagindo. Molecada, né? A gente percebe aí pelo vídeo que é verdadeiramente molecada, né? Vagabundos. Adolescentes, pré-adolescentes. São vagabundos. Que estavam exatamente nessa situação. São vagabundos. Esse bairro Portal Terra das Saudades, lá de Matão, é um bairro problemático. É um bairro problemático, difícil a atuação por parte da polícia, tem que se ter muita cautela, tem crescido, as informações que eu tive acesso, tem crescido o total de índice criminal nesse bairro lá em Matão. Então, a gente percebe por essa manifestação total inversão de valores. A polícia militar atendendo a uma ocorrência de roubo, após um cidadão pagador de seus impostos ser vítima de criminosos. Você até gostaria de falar com o proprietário desse veículo? Seria importante a gente ouvir o relato dele para entender como que foi a ação dos criminosos, mas isso não vai alterar muito toda essa situação de conflito que aconteceu no desdobramento de uma ocorrência policial, uma ocorrência grave com roubo e troca de tiros.
Então, depois que o criminoso é baleado e morre, aí ele é um cidadão de bem na visão dessas pessoas que participaram desse tumulto, é um cidadão de bem, é trabalhador, é pai de família, mas se ele fosse trabalhador, ele estaria trabalhando, ele não estaria praticando roubo, não estaria na ação criminosa. Então, quem defende bandido, para mim, também é criminoso. Eu tenho que falar isso aqui. Quem defende bandido é criminoso, porque ele estava numa ação criminosa, enfrentou a polícia. Inclusive, temos imagens, se a gente puder, Marcelo, exibir depois, a imagem daquela viatura em que recebeu um tiro no para-brisa. A polícia reagiu a uma agressão de uma ação criminosa. Então, eu não posso respeitar aqui quem defende criminoso. E eu tenho certeza que não era a maioria da população desse bairro, que inclusive é o bairro, pelas informações que eu recebi também, onde esses dois moravam. Então, eu tenho que tratar aqui como criminoso quem defende criminoso. Não há dúvida nenhuma, né? Então, não se pode, logicamente, tolerar esse tipo de reação contra aqueles que estão agindo. Então, se tudo realmente aconteceu da forma com que está revelado em boletim de ocorrência, que a polícia foi agredida quando perseguia os assaltantes, então não tinha como não reagir, tá certo? Agora, a reação posterior é totalmente, realmente reprovável, porque os elementos simplesmente não podem reagir dessa forma contra a polícia. Se tiver a imagem da viatura, já pode colocar no ar, viu, William? Está aí, ó, o para-brisa danificado, enfim, quebrado com disparo de arma de fogo. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz, né, para o nosso companheiro Marcelo Maioli, se algum desses elementos que se rebelaram, que promoveram esse tumulto, essa reação contra a polícia, se foram presos, porque elementos que agem dessa forma, então tem que, na verdade, ser preso e ser ouvido pelo delegado. Então eu gostaria até de saber qual que teria sido o motivo dessa reação. Será que eles acham que os assaltantes são inocentes? Ou será que o assalto não aconteceu, que foi tudo armação por parte da polícia? Por parte da vítima, né? Só se foi armação por parte da vítima. Por parte da vítima, enfim, alguma armação. Por que essa reação? Por isso que eu perguntei para o Marcelo se havia algum depoimento daqueles que estavam nessa turba e foram presos, tá certo? Qual que era a alegação deles para reagir contra a polícia, né? Então, é isso aí. Agora, o que nos leva a crer é que são elementos, né, de bairros periféricos que não têm nenhum pingo de respeito à polícia, porque eles acham que a polícia não respeitam pobres, negros, e acabam reagindo quando acontece uma questão como essa. Uma reação completamente desproposital, uma reação errada, porque não é dessa forma que se age. Se existe qualquer exagero de qualquer lado, tenha que denunciar, mas não agir dessa forma quando acontece um fato como esse. Então, vimos algo bem semelhante, não faz muito tempo, em Boa Esperança do Sul, Madalena. Você vai lembrar, e quem também nos acompanha, em que um criminoso fugindo da viatura da Polícia Militar, circulando ali em volta de uma praça, as pessoas saíram de suas residências durante a noite e tentaram também, Ari, intimidar a polícia. Então a gente percebe que está tendo um crescimento de inversão de valores. O que eu estou vendo por aí, Chico, é uma glamorização da bandidagem. Sim. Parece que existe toda uma proteção quando esses indivíduos são pegos pela polícia e uma inversão de valores. Eu já vi, inclusive, alguns bandidos que fazem uma oração quando vão sair para fazer o assalto para não cruzar com a polícia e pedem proteção divina. Então, existe uma inversão total de valores. E aí, existe uma meia dúzia que estava ali acompanhando a ocorrência ali, tentando incitar a população contra os policiais. Realmente, poderia ter um confronto ainda maior e poderia ter ali uma tragédia, com certeza. Por sorte, a polícia pediu reforço e aí outras viaturas chegaram e controlaram a situação. E lembrando que na cena do crime ainda você tem que acionar a perícia, ainda tem toda... Não fica só naquela parte que a gente viu no vídeo. São horas e horas ali a polícia acionando a perícia, acionando a polícia civil para fazer o levantamento de tudo que aconteceu. Então, esse tempo todo, os policiais que estão atendendo a ocorrência estão em risco. Bom, então esperamos, viu, que haja também aí toda uma investigação muito profunda em cima dos incidentes, o que houve, porquê da reação, para que tudo realmente fique esclarecido, né? Para que não haja nenhuma dúvida sobre tudo aquilo que aconteceu.